Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. A gente vai estar dando início a uma sequência de vídeos que vai tratar de ciclos termodinâmicos e ela tem como público-alvo principalmente estudantes e profissionais da área de engenharia que atuem no setor de energia, sistemas térmicos, etc. O objetivo dessa sequência de cursos vai ser desenvolver um conhecimento acerca do funcionamento desses ciclos termodinâmicos e também a gente tem uma atualização quanto às pesquisas que têm sido desenvolvidas na área de análise termodinâmica associada a esses equipamentos, sejam eles motores, plantas de termoelétricas, sistemas de cogeração, etc. Inicialmente a gente começa com um vídeo voltado para os ciclos Otto e Diesel, que são os motores de combustão interna. As turbinas a gás também são, mas em geral os motores de combustão interna estão associados principalmente a ciclo Otto e Diesel. Em seguida a gente vai ter um vídeo associado ao ciclo Brayton, de turbinas a gás, ciclo Rankine, que é associado às turbinas a vapor. Vamos falar um pouco sobre a NR13. Em seguida vamos falar de cogeração, poligeração, trigeração. Vamos conhecer também o funcionamento do ciclo combinado gás-vapor. E também a gente vai ter uma sequência de vídeos associada ao sistema de refrigeração. Com relação ao ciclo Otto e Diesel, a gente inicia falando um pouco sobre a terminologia básica do motor, onde a gente tem aqui uma vela de ignição ou um injetor de combustível, se for um motor a gasolina ou um motor diesel, a gente tem uma ignição por centelha, então a gente precisa de uma vela. Se for um motor a diesel, a gente vai ter um injetor de combustível a alta pressão, e não a vela, porque a ignição é devido à pressurização. A gente vai ter aqui as válvulas de admissão, escape. A gente tem o curso, que representa o deslocamento do nosso pistão. Esse pistão ele vai ter um movimento alternativo devido aos processos aí de compressão e expansão, de admissão e escape. Quando ele atinge o ponto morto superior, ele vai ter dentro do cilindro um menor volume possível, e esse volume é associado a um volume morto. Esse movimento alternativo ele vai depois se converter em um movimento de rotação de um eixo, que pode estar associado a um gerador, a um sistema de transmissão automotiva, etc. Aqui na direita a gente tem um diagrama pressão, volume. Esse diagrama seria uma representação do que acontece na realidade. Então aqui a gente tem a abertura da válvula de admissão, fechamento da válvula de exaustão. Então esse ar é succionado, a gente tem uma leve queda de pressão para a entrada dele. Em seguida, durante essa sucção, o cilindro, o pistão vai sair do seu ponto morto superior, do ponto máximo até o ponto morto inferior, que seria o ponto mínimo aqui, com maior volume. Aí há o fechamento da válvula de admissão e inicia-se um processo que é chamado de compressão. Então aqui ele vai ter uma redução de volume associada a um aumento de pressão, e durante esse processo de compressão, ao fim dele, quase no fim dele, a gente inicia a ignição, que está associada ao processo de combustão. Esse processo de combustão vai estar é uma reação química que vai estar liberando energia, e aí a gente vai ter como produto os gases de exaustão a uma elevada temperatura e pressão. Então a gente tem um aumento de pressão e de temperatura aqui nesse processo de combustão, e em seguida a gente vai ter o processo de produção de potência, produção de trabalho de eixo, que está associado a um processo de expansão, que é uma queda de pressão associada a um aumento no volume. Então a gente tem aqui um aumento de volume até a chegada da abertura da válvula de exaustão, onde ainda existe uma dada pressão, que ela pode ser aproveitada tanto para ajudar o processo de compressão, como no sistema turbo, mas ela também tem por função promover a exaustão desses gases, à medida que a gente já utilizou uma parte do seu potencial de produção de trabalho. A análise termodinâmica dos ciclos de potência a gás, tanto Otto quanto Brayton, quanto Diesel, a gente não vai trabalhar o Brayton hoje, mas ele também utiliza essa hipótese. Ela considera aqui 4 fatores, Então o primeiro fator aqui é que o ar ele vai ser modelado como um gás ideal, e ele é considerado o fluido de trabalho em um ciclo fechado.
Então a gente observa que essa configuração de ciclo real, a gente tem uma entrada, né? Então a gente tem uma admissão, uma entrada, e a gente tem uma saída de gases de exaustão, então a gente tem uma saída. O que configuraria para análise termodinâmica um volume de controle, né? Uma entrada e saída. Porém, esse ciclo normalmente ele faz o quê? A modelagem termodinâmica dele desconsidera essa entrada e saída e considera ele operando como um ciclo fechado. Então é como se eu tivesse o ar sendo comprimido, depois ele vai receber uma quantidade de energia associada ao processo de combustão, em seguida ele vai expandir, produzindo um trabalho de eixo, né, fazendo uma transmissão de energia, que é um trabalho de eixo, e em seguida ele vai ter o que seria uma exaustão, ela vai ser representada por uma rejeição de calor, de forma que esse ar voltaria, né, à sua condição inicial para ser novamente comprimido. Então aqui a gente tem a representação de uma modelagem termodinâmica em um diagrama pressão-volume associado aqui ao ciclo Otto, onde a gente teria, né, na hipótese, né, que a gente considera de ar padrão, a gente tem um processo de compressão que é chamado de isentrópico. Então ele é um processo adiabático e reversível. Adiabático quer dizer que não há uma transferência de calor durante o processo de compressão. Irreversível quer dizer que esse processo pode ser revertido sem nenhum tipo de perda para o ambiente externo. Mas seria mais ou menos isso. Tem uma definição mais completa, mas a definição mais simples seria essa. Em seguida, o processo de combustão, como eu já falei, ele é substituído por uma adição de calor a volume constante. E a gente tem um processo de expansão, que é um processo também isentrópico, adiabático e reversível. Então, sem transmissão de calor e que pode ser revertido sem perdas para o ambiente externo, que é o processo de geração de potência. Por fim, a gente tem uma rejeição de calor a volume constante, né, que estaria associado ao processo de exaustão. Então, como eu já falei, a combustão está sendo modelada como uma adição de calor, e o escape e a admissão eles são modelados como processos de rejeição de calor. Os processos, como eu falei, eles são internamente reversíveis, né, principalmente os de compressão e de expansão. Aqui a gente tem algumas equações para a hipótese padrão do ar, onde a gente tem aqui o modelo, né, de equação de estado de gás ideal, então onde a pressão vezes o volume específico vai ser igual à constante de gás ideal do gás ideal vezes a temperatura em Kelvin, né, uma temperatura absoluta. A gente pode avaliar a variação de energia interna por essa expressão, considerando que a energia interna é uma função apenas de temperatura, e ela vai ser contabilizada, né, quantificada pela integral do calor específico a volume constante, como uma função de temperatura dt, variando de T1 até T2. A gente vai ter aqui também a variação de entalpia, também como uma função apenas de temperatura, onde agora a gente faz essa mesma integração, só que utilizando o calor específico à pressão constante. As equações 4 e 5, que são essas duas, elas são utilizadas para avaliação de variação de entropia, que são necessárias no balanço de entropia para identificar a entropia gerada, que quantifica de certa forma a irreversibilidade e posteriormente a exergia destruída. E ela pode ser calculada por essas duas expressões, né? Nessa primeira condição, a integral de T1 até T2 de calor específico a volume constante como uma função de temperatura, dt sobre T, mais o R, que é a constante do gás, como um gás ideal, vezes o Ln, né, de V2 sobre V1, onde eu tenho aqui volume específico no estado final sobre o volume específico no estado inicial. E da mesma forma ela pode também ser calculada por essa outra expressão aqui. Essas duas expressões elas podem ser simplificadas ao considerar o calor específico, os calores específicos constantes. Então essa integração aqui vai virar um Ln de T2 sobre T1, Cp, né, vezes Ln de T2 sobre T1, Cv vezes Ln de T2 sobre T1. Mas existem tabelados também os valores dessas integrais, que são considerados aí se não for aceitável, né, uma consideração
de calor específico constante. Então, caso haja necessidade de uma análise mais precisa, onde se considera calores específicos variáveis, o valor dessa integral está tabelado na maioria dos livros de termodinâmica. Essas duas equações, 6 e 7, elas estão associadas à determinação de propriedades para processos isentrópicos em gás ideal. Então a gente pode utilizar essas expressões que estão aqui na equação 6 quando a gente considera calor específico constante, e a gente pode utilizar essas expressões que estão na equação 7 quando a gente considera calor específico variável. E esses valores PR e VR, eles estão tabelados normalmente em função de temperatura. Essas expressões elas são utilizadas em que situação, né? Imagine que eu tenho a temperatura do estado 1, a pressão do estado 1, e eu tenho a pressão do estado 2, né? Vamos dizer, a temperatura de admissão, a pressão de admissão e a pressão de descarga. Mas eu não sei qual é a temperatura. Caso esse processo ocorra, né, sendo uma compressão, ele ocorra de maneira isentrópica, eu posso utilizar essa expressão para determinar a temperatura de compressão desse processo isentrópico. Esse K ele é Cp sobre Cv, né, o calor específico, a pressão constante, sobre o calor específico, a volume constante, que para ar ele pode ser aproximado aí a mais ou menos 1,4, certo? Com relação ao ciclo Otto, né, o ciclo Otto a gente tem aqui o processo de 1 para 2 de compressão isentrópica, adiabática e reversível, de 2 para 3 o processo de adição de calor isocórica a volume constante, processo de 3 para 4 uma expansão isentrópica, adiabática e reversível, e de 4 para 1 a gente tem uma rejeição de calor a volume constante. Esse seria a representação do modelo termodinâmico para o ciclo Otto. Aqui a gente tem uma questão interessante, que é a influência da taxa de compressão na eficiência desse ciclo. E aí observa-se que quanto maior essa taxa de compressão, melhor é a eficiência desse motor. Porém, com relação ao ciclo Otto, essa taxa de compressão fica limitada à capacidade do combustível em operar com essa taxa, né, porque o ciclo Otto ele trabalha com ignição controlada por centelha, e caso haja por algum motivo um aumento de pressão acima do admitido pelo combustível, essa ignição pode ocorrer antes, né, da centelha de fato ocorrer, o que vai gerar problemas de operação aí dentro do motor. Então o projeto do motor fica limitado à taxa de compressão admissível, né, pela mistura ar-combustível operando dentro do cilindro. No ciclo diesel a gente tem aqui novamente um processo de compressão isentrópico, adiabático e reversível, de 1 para 2. Depois a gente vai ter um processo de 2 para 3, que seria a adição de calor à pressão constante. Então ele se diferencia do ciclo Otto, porque no ciclo Otto esse processo seria a volume constante, e no ciclo diesel ele acaba sendo a pressão constante. De 3 para 4 a gente tem um processo de expansão isentrópica, adiabática e reversível, e de 4 para 1 a gente tem um processo de rejeição de calor a volume constante, da mesma forma como ocorre no ciclo Otto. A gente observa também a influência da taxa de compressão no ciclo diesel, e também o aumento da taxa de compressão dele permite um aumento da eficiência do ciclo. Em geral, o ciclo diesel opera com razões de compressão, né, taxas de compressão mais altas em relação ao ciclo Otto. O ciclo Otto vai estar operando aí de 9 a 11 normalmente, e o ciclo diesel ele vai estar operando aí de 15 a 20. Então ele vai ter taxas de compressão mais altas, o que vai possibilitar que ele opere com eficiências melhores. Porém, para a mesma taxa de compressão, o ciclo Otto acaba tendo uma melhor eficiência do que o ciclo diesel. Infelizmente, por questões de combustível, ainda não se trabalha com ciclo Otto. Pelo menos eu não conheço, né, o ciclo Otto operando com gasolina, com taxas de compressão na faixa de 15 a 20, certo?